analisando o, o laudo do IML... Pessoal, a gente está aqui na Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, ouvindo o delegado do caso Juan, que está contando os detalhes desse crime bárbaro. Acompanhe por aqui o final da fala dele. Foi onde ela usou o martelo, que não conseguiram triturar. Desistiram de tirar a pele toda da criança, e há várias marcas disso no laudo, no pé, nos braços, porque era muito difícil. Elas acharam que sairia com pele de galinha. Não saiu. Passaram a esquartejá-lo e entregar as peças para a Cássia, que estava lá na churrasqueira. Começou a fazer fumaça, começou a assar. Elas criavam 5 cachorros lá nos fundos do... Os cachorros começaram a latir. A Rosana vira para mim, a Rosana, mãe da criança, a gente tinha uma preocupação, nós como investigadores temos que esgotar todas as possibilidades. Se não havia algum tipo de canibalismo nesse tipo de ato. Não achamos indícios nenhum a respeito disso, mas era preciso que verificássemos. E perguntando ela a respeito disso, sobre a ausência de sinais, sobre ter visto um cesto escondido com sinal de carne assada lá, a churrasqueira sem esses muito limpa, tudo muito limpo, ela falou que não comeu a carne da criança, a mãe, mas achou o cheiro agradável. Meu Deus. Aí eu falei... Meu Deus, o que é isso? Desistiram de queimar, porque a carne, em vez de ficar mole, ficava muito dura, doutor. A carne ficou muito dura. A gente decidiu que ia enterrar. Já tinha esquartejado. Mas não tinha um pá para enterrar. Na casa do lado acontecia uma festa de vizinhos em que as cadeiras eram dispostas na rua. E isso também as ajudou por causa do barulho da música. E porque elas fizeram barulho, batendo martelo na faca enquanto tentava quebrar o crânio da criança. Fizeram barulho quando tiraram o fêmur da pelvis. Fizeram barulho quando preparavam as churrasqueiras e os cachorros começaram a latir. Depois saberão porque eu estou falando sobre o barulho. Ela pega, esquarteja a criança toda, separa o tronco, desiste de assar e fala, a gente tem que se livrar. O que a gente vai fazer? Não dá para enterrar, não tem pá. Vamos jogar no esgoto. Resolvem jogar no esgoto. Pegam uma mala, coloca a cabeça e o tronco dentro da mala. A cabeça completamente desfigurada, sem a pele do rosto, sem os olhos. E coloca dentro dessa mala. A Rosana é quem fica a cargo de descartar isso. Enquanto isso, a Cássia coloca os braços, membros, intestino e outras partes do menor dentro de 2 mochilas de criança. 2 mochilas rosa. Na hora eu não me atentei a isso. Mas estamos falando de uma menina e de um menino. Por que 2 mochilas rosa? Lembra que eu falei que tinha um ingrediente de forçar a criança a ser o que ela não queria? 2 mochilas rosa são um desses indícios. Colocam a criança na mochila, a cabeça, Rosana sai com a mala na mão, passa por essa festa e vai procurar um esgoto, um bueiro para descartar a criança. Rosana fica dentro, Cássia fica dentro de casa, terminando de embalar os restos mortais do Juan. Luena está dormindo no quarto. Ela descarta, alguém vê ela deixando essa mala lá, alguns jovens... que até falei pro doutor que eu me sinto escolhido por Deus por estar ali, porque eu não era para estar em nada, não era para eu estar naquele lugar, não era para eu estar ali, eu estava de folga e de alguma maneira Deus me colocou ali uma sucessão de atos que remontam uma semana antes e até no mesmo dia. E eu me sinto, eu acredito em Deus, então eu me sinto, assim como eu me sinto. E aí... eu estou indo embora de uma outra operação e alguém fala, na hora que eu estou indo embora, fala, olha, um corpo encontrado numa mala, dentro, não sabíamos se era uma criança ou o que era, um bueiro. Aí eu falei com a minha equipe, vamos lá, a gente está falando, vamos lá, vamos. Chamei a equipe, graças a Deus, e fomos, eu cheguei e vi, quando eu olho o bueiro, ela já tinha fugido, deixou e fugiu.
E é um crime difícil de saber. Elas não deixaram rastro. Elas fugiram do Acre para não entregar o pequeno Juan para a família. E elas não matriculavam uma criança em lugar nenhum e nem a menina para que não houvesse rastro, para que elas não fossem identificadas. Elas percorreram 4 estados do Brasil, Aracaju, Sergipe, Maceió, Palmas, Goiás e aqui em Brasília, justamente para que não fossem de maneira nenhuma localizadas. Imagina, e elas em todos os lugares que elas iam, elas abandonavam as casas. Graças ao aprofundamento da nossa investigação, nós descobrimos que elas fizeram um furto em uma cidade chamada Aragoiânia, aqui em Goiás, que eu não responsabilizei elas porque não me cabia nesse momento, mas já mandei para a justiça de lá. É mais 4 anos para elas, se Deus quiser. Mas voltando para cá, elas fugiam desses locais e o pequeno Juan era mantido dentro de casa ao longo desses 4 anos em cárcere. Ele não saía, os vizinhos não conheciam ele. Os vizinhos achavam que ele era a menina Luena. Lembra de um outro elemento agora sobre a questão do gênero? Ele se vestia como a menina Luena, ele tinha um cabelo longo como a menina Luena e ele era induzido a se comportar como a menina Luena. Ela falou para mim que quando ela emasculou ele 2 anos antes na cidade de Anápolis, falou para mim que foi um desejo dele fazer isso. E sabe que eu te falo um negócio? Eu vi a imagem da criança no almoço. Eu te falo que ela pode ter falado isso sim, para agradar a mãe. Era a única pessoa que ela tinha. Ele teve todas as pessoas ao longo desses 5 anos com que eu conversei falou: o Juan tinha um olhar triste, o Juan tinha um olhar triste. E analisando aquelas imagens e fotos, você vê que a criança, com a mãe, eu tenho uma mãe, você vê que ela olha para a mãe como se fosse, é a única coisa que eu tenho, então eu vou agradá-la. E ele se vestia. Então as pessoas achavam que não existiam 2 crianças na casa, só uma. Só existia uma criança na casa. Conversei com todos os vizinhos, rastreamos pelo menos 4 endereços em estados diferentes e ninguém disse para mim que existia um menino na casa. Como isso é possível? Isso configura mais uma tortura em cima dele. A criança é abandonada, eu vou no local do crime, vejo a cabeça da criança dentro do bueiro, vejo que tem a arcada dentária, não é um feto, não é uma mulher, e iniciamos a investigação. E vou poupar os detalhes de investigação, porque isso não importa para os senhores, a não ser que o doutor queira isso, mas eu acho que não. Chegamos à casa, já descobrimos que essa senhora teria visto uma mulher numa mala. Vou no endereço, no suposto endereço onde tem, e várias outras frentes, né? E graças a Deus, cara, onde eu encontrar esse lugar. Eu chego na casa, tem muito mais detalhes que isso, é que o tempo não me permite falar, eu estou adiantando. Chego na casa, ela tinha voltado para casa, entro furtivamente, como exige o meu protocolo, porque eu não sei que tipo de pessoa estou lidando, ainda mais diante do modo de execução do crime. Abro a janela, está tudo escuro, e vejo um vulto em pé olhando para mim. Era a Rosana, olhando para o nada, no momento que eu entro. Invado a casa acende a luz, ela está parada, olhando para o nada, vejo alguns sinais, entro na casa, a pequena Luena acorda da cama que ela estava, olho para o chão, a casa extremamente limpa, O que fez eu encontrar os corpos dentro das 2 mochilas foi porque um pouco de sangue tinha saído das mochilas, ele empoçou, muito pouco. E aí na hora eu já descobri, nós já imaginamos que ali fosse copo. Abri a mochila e vi partes do rosto, do cabelo. Num momento eu achei que era um olho, mas era do intestino. Ela fala para mim quem é. A pequena Luena, eu falo: meu amor, você vem para cá, quem mais está na casa? Ela não me fala quem é. Eu falei: você viu? Ela me pareceu que tinha acordado naquele momento. Isolo a criança para sair daquele cenário horrível, acreditando que ela não tinha visto nada. Efetuo a prisão das 2, quando vejo que se trata do corpo, descubro que é uma criança, que é o filho dela, levo para a delegacia e vou fazer um interrogatório das 2 que durou 16 horas, porque essa história foi mudando. Primeiro tentaram acusar a criança. Ela falou para mim dentro de casa, quando eu a entrevisto, inicialmente na primeira, que o Juan
era um menino difícil de lidar, tinha ameaçado ela de morte e com uma faca, por isso ela matou. Depois ela me disse que tinha sido violento, que ele era fruto de uma concepção decorrente de um estupro que ela sofreu do marido com quem ela tinha sido casada. E claro que tudo isso foi verificado e desmontado ao longo dos nossos dias de investigação no Acre. E isso não é verdade. Levo ela para a delegacia, levo todos os três, né, fazemos a descoberta dos 2 cenas de crime, partes do corpo da criança, vejo a churrasqueira com resquícios do corpo da criança, limpa, mas com resquícios, acho o martelo sujo de sangue, acho o balde, não vejo roupas do menino, né? Naquele momento até então não sabia. Levo para a delegacia, isola a pequena Luena. A Cláudia não estava porque foi na madrugada, isso foi entre 2 da manhã e o resto do dia, mas começou 2h40 da manhã. O conselho tutelar, naquele momento, ainda não tinha sido acionado. Isola a criança e damos um papel para ela poder se distrair e sabe qual o desenho que ela faz, e Cláudia sabe disso, que eu entreguei esse desenho, né, Cláudia? Pedi para juntar nos autos. A criança faz espontaneamente um desenho de uma delegacia, uma criança muito inteligente, um carro de polícia, tudo isso com as inscrições, uma pista e uma criança deitada com cabelo grande, lembrando que todos eles tinham cabelo curto, até a própria menina, menos o menino. Ela desenha uma criança deitada de 2 pés para fora, que são sinais de morte, e com as entranhas abertas. Uma criança de 9 anos desenhou isso, que supostamente estava dormindo. O que eu deduzo nesse momento? Que ela, de alguma maneira, viu o que aconteceu ali. As 2 mochilas estavam de frente para o quarto onde ela dormia. A criança provavelmente ouviu o barulho do que acontecia, o próprio grunhido de dor do Luan, o momento em que a mãe batia, tentando abrir o crânio, os cachorros latiam, a fumaça entrava no quarto dela. Ela viu e, com medo, ela fingiu que estava dormindo. Por isso ela pôde desenhar aquilo. Ela não viu as entranhas, o tronco da criança eviscerada foi encontrado no bueiro, 4 quadras longe de onde ela morava. Então essa criança, em tese, não teria visto isso, a não ser que ela tenha visto o momento em que aconteceu essa evisceração. E aí ela me faz esse desenho, desenha também 2 rostos, 3 rostos. Na casa morava Cássila, Luena, mãe e filha, Rosana e Juan, 4 pessoas. O desenho que a Luena faz nesse momento de distração em que eu estou ouvindo as mães é de 3 pessoas. Ela não desenha o Juan. E ela ainda fala para mim o seguinte: ele mereceu morrer. A menina falou isso? 9 anos, 8 anos, né? Ele mereceu morrer. Deixa eu te falar um negócio. Se uma menina, você acha que uma criança fala isso espontaneamente? Não fala isso espontaneamente. Ela foi induzida a pensar assim. Se ela foi induzida a achar que a morte do irmão era normal, você imagina o que foi induzido àquela criança ao longo de 4 anos. E ela desenha isso. Depois eu levo ela para uma junta especializada para fazer. Antes, o conselho tutelar realiza esse outro atendimento na pessoa da Cláudia, da equipe dela. Nós deixamos a criança tranquila e ela encarando tudo com naturalidade. Não tem nenhum deputado aí, como se ela tivesse sido preparada psicologicamente para a morte do irmão, para que ele não pertencesse mais à família, como se ele não se encaixasse. Ela mesma disse isso. Ela disse isso pra gente. Ela falou assim: não, ele não se encaixava. Ela é muito inteligente, né, cara? Ela fala com essas palavras. Resumo da ópera: aconteceu isso. A criança foi encontrada dessa maneira, e nisso nós começamos a fazer o flagrante, e aí nós, voltando para a cena do bueiro, por um acaso, nós percebemos que não havia sinais dos órgãos genitais da criança ali. E a nossa experiência pede para que analisemos tudo de uma maneira ampla. E naquele momento eu desconfiava de ser uma morte ritualística.
cuja característica é também a emasculação. E perguntei para a Rosana, cadê os homossexuais da criança? Mas confesso para vocês que eu acreditava que ela tinha colocado em um outro ponto, assado, ou dado um outro destino. Ela vira para mim, ela achando que eu tinha descoberto isso, eu não tinha descoberto. Que ela fala para mim, não, a gente arrancou o pintinho do Luan um ano atrás. Eu falei, como assim? Arrancou? Vocês arrancaram como? Nós arrancamos. E por quê? Aí ela falou, não, porque ele queria ser menina. Eu falei, ele queria ser menina por quê? Ele achava que só tinha menina lá em casa, ele queria vestir as roupas da Luena, aí a gente decidiu fazer isso. Uma criança faz isso espontaneamente? Lembra dos outros sinais? Mais um. Faço contato com o estado de Goiás e descubro que realmente ela esteve em Anápolis. Né? Descubro também uma das ocorrências que ela teve na Goiânia. Ele fala que é compatível, a lesão é antiga. Aí ela me conta. Se vendo fechada, conta. Ela falou, doutor, eu queria que ele parasse de se masturbar demais, porque ele se masturbava muito. Imagina, criança. Mas ele tem 9 anos. Ela falou assim, não, mas ele era. Várias vezes, isso não está nos autos, nem tudo está nos autos. Várias vezes eu fui na cama e ele estava mexendo no lençol, manipulando o pintinho dele. Eu falei, mas uma criança estava fazendo isso, ela era. Aí tentou dizer que isso era influência dos sogros e do pai que tinha feito isso. Isso não existiu. Né? O que ela faz? 2 anos antes, visando transformar a criança numa menina e também para que dificultasse o encontro dela, já que procuravam um menino, e aí uma menina as pessoas não se atentariam que elas eram fugitivas. Ela, junto com a casca, pesquisou na internet formas de cortar o pintinho da criança, o pênis dela, e retirar os testículos. Doparam a criança, segundo elas, com dipirona. A gente não sabe dizer se isso é verdade, até porque parece que tecnicamente isso não é possível, mas foi o que elas me disseram. A criança, esperaram a criança ficar dopada, tiraram a roupinha dele. Cássila é uma cabeleireira, usou um estilete de cabeleireiro, abriu o saco escrotal da criança e retirou com os 2 dedos, assim que ela me falou. Isso foi a Cássila, que não é a mãe, a pedido da Rosana. Segundo Cássila, ela fez isso porque Rosana já queria matar a criança naquele momento. Ela viu isso como uma alternativa para que ela não morresse ali. Retirou os 2 testículos da criança, cortou com o mesmo estilete o pênis da criança, jogaram no vaso, costuraram com uma linha e agulha normal. Eu falei, não levaram no médico? Não deram nada, deram antibiótico, que elas compravam clandestinamente, e passaram álcool para poder não infeccionar. Eu falei, mas como foi isso? Aí ela, isso durou quanto tempo? Como é que essa criança foi? Não souberam explicar, só disseram o seguinte, que não precisou ir no médico, 15 dias estava cicatrizado. E a pergunta que vem, como essa criança passou a fazer xixi? A resposta vem do laudo pericial do legista. Quando elas chiparam o pênis da criança, a uretra, que é onde passa a urina, ela se retraiu. E aquele canal que já é minúsculo ficou mais ainda fechado. A criança, para fazer xixi, a partir daquele momento, ela sofria intensamente. Ela tinha que... A bexiga dela tinha que armazenar no máximo até quase estourar. Palavras do legista. E aí, diante da pressão, saía por aquele canal mínimo. E aquilo era uma dor intensa e cruel, que também se configura tortura. Isso foi ao longo de 2 anos. Acredito eu não tenho como provar isso, que esse problema de saúde que gerou na criança, talvez tenha alcançado o ápice ali, que fizesse com que elas tivessem que levar um médico, e aí descobrissem o que ela tinha feito. Talvez isso também tenha motivado a morte deles.
Esse na ata, pode da CJ me hoje. falar se eu tiver. Você tá aguentando eu ouvir isso aí? Tá. Tem que ouvir, tem que ouvir. Essa criança passou Pra 2 combater, anos tem que ouvir. sofrendo intensamente para fazer xixi. E só fazia quando o corpo não tinha como armazenar urina. Ela foi espostejada, no termo médico, completamente cortada, mas a bexiga estava cheia. Por quê? Porque estava presa a urina. Ele disse que o médico, o legista, falou que aquilo é de uma barbaridade sem precedente. Sem precedente, sem dúvida. Sem precedente. Eu não tenho conhecimento médico para poder falar a respeito disso, mas pela descrição do legista, você vê que o profissional sabe o que está falando. 2 monstros. E Cadê os deputados do PT? além de todo o sofrimento psicológico, essa criança viveu durante 4 anos, fisicamente ela foi lesionada gravemente, porque as funções sexuais e urinárias dela foram completamente comprometidas para o resto da vida. Então, se ela se mantivesse viva, os efeitos físicos seriam terríveis, além dos efeitos psicológicos, né? E ela me confessa tudo isso, costurou com linha e agulha, cicatrizou, passaram a vestir a criança com a menina. A criança não se queixava, não chorava, não falava, não participava de um convívio social, porque elas impediam. Todas as pessoas com quem falei, do Acre até os vizinhos de lá, disseram que essa criança era alijada completamente do convívio social. Por quê? Porque ela tinha medo de que descobrissem o que ela tinha feito com a criança. E isso se tornou tão insuportável para ela ter essa criança com esses problemas graves de saúde, que a única alternativa que ela teve foi matá-la. Também. Zui tá tentando falar comigo, mas eu tô na live. Fala com Levamos ela. ela para a Fazendo delegacia, live. Fala onde a gente descobrimos tá. mais esse crime, descobrimos que ele tinha sofrido essa lesão, descobrimos que ele tinha passado por um sofrimento intenso ao longo de 4 anos, e ela me dizia o seguinte, ela falou isso para mim, que ela odiava ele, que ele era um menino que fazia ela lembrar de coisas horríveis do passado dela, e que ela não se arrependia de ter o matado. A mãe falou Ver isso se eu pra mim. consigo tomar. Eu fiz algumas outras oitivas com ela Quero sem açúcar, tá? ao longo dos dias, até sem o conhecimento da população, para que não houvesse uma invasão, até para entender um pouco mais isso. Fiz antes de ir para o Acre depois. E ela realmente não amava essa criança. Não, Ela acho que não. queria fazê-lo Louca. sofrer. Ele não correspondia às expectativas que ela nutria a respeito dele. Ela queria de alguma forma se vingar dos sogros, se vingar do próprio pai. Queria que ele fosse o que ela planejou, o que ela desejava, ela e a Cássia, que ele fosse uma menina. Tentou de todas as maneiras, até chegar ao extremo de emasculá-lo, transformá-lo numa menina, e quando não tinha alternativa para conseguir o seu objetivo, assassinou a criança, dessa forma que eu digo para vocês. Então, eu acredito que não há mais detalhes a falar, doutor, e eu peço perdão aos senhores por falar isso, porque eu tinha que detalhar. Eu queria que os senhores, a pedido do deputado, tivessem noção do quão terrível o ser humano pode ser, e nisso, na Comissão dos Direitos Humanos, o tão terrível o ser humano pode ser, e por esse motivo a Comissão de Direitos Humanos tem sim que estar atento. Todos os setores da sociedade têm que estar atentos para que que eu vou falar, só que eu vou ter que botar aqui o carregador. os humanos que realmente merecem, desculpa eu falar assim, tenham o seu lugar, não sejam tirados da sociedade, não sejam mortos, para que outras pessoas como essa permaneçam no nosso corpo. Eu agradeço a todos e muito obrigado, e eu me sinto honrado de ter falado isso com os senhores. Doutor, muito obrigado pelo relato. Como disse, é um relato pesado, mas acho que é necessário, que a gente deveria ter transparência para esse caso. Muito pouco dito
muito pouco divulgado pela imprensa nacional, mas é necessário que a gente divulgue para que casos como esse não voltem a acontecer. Passo a palavra à senhora Cláudia Regina Carvalho, conselheira tutelar do Distrito Federal. Cláudia, eu já agradeço desde logo a sua presença nessa casa. E já passando a palavra para a senhora, gostaria que a senhora abordasse como a senhora encontrou o trabalho que o Conselho Tutelar fez. E ontem, quando estava conversando com a ministra, nossa ministra Damares Alves, ela comentou comigo do momento em que a Luena reencontra o seu pai. E esse momento me emocionou muito, eu gostaria que você também divulgasse, contasse para nós essa história. Bom dia a todos. Agradecer aqui o convite da ministra Damares, da Aline, e todos vocês. Bom, feliz eu não estou de estar aqui nesse momento para trazer esse relato. Queria estar trazendo relatos de prevenção, de olhar de todos vocês em relação à infância e adolescência do nosso país. Pela nossa atuação, hoje ela se encontra abandonada. Então, feliz não estou de estar aqui neste momento. Agradecida porque a gente tem que falar para prevenir outros crimes como esse. Bom, eu recebi uma ligação às 4 da manhã do CISDECA, onde a 26ª fazia um chamado ao Conselho Tutelar de plantão, porque naquela delegacia tinha uma criança de 8 anos que a mãe tinha sido presa. Chegando lá, encontrei Primeiro falei com a mãe, assim que foi abordado por um agente, onde ele falou que a mãe tinha acabado de matar uma criança de 9 anos. E que lá numa sala separada tinha uma criança de 8 anos que precisava de um abrigo, pois ele não tinha nenhum parente no Distrito Federal. Então, eles me levaram até o delegado, que relatou um pouco do crime, o Dr. Guilherme, e ele me levou até a mãe, conversei um pouco com a mãe da menina, a Cássila. Ela relatou o crime de forma bem tranquila, alguns detalhes, me assustou bastante, e após isso eu fui ver a menina. A menina corria na sala, agitada, se batia, se beliscava e dizia que o menino, ele morreu porque ele merecia, ele me abandonava. Era isso que ela falava. E aí o delegado me trouxe alguns desenhos que a menina fez. Desenhos horrorosos, contando a situação do crime e a situação que eles viviam, as 4 pessoas, Cássila, Luena, Juan e Rosana. Ela, no desenho, eu passei para a Aline, acho que ela vai exibir. No desenho, uma página está escrito escrevam, a outra página está escrito escravam, a outra página papai te amo, numa página seguinte está te amo pai, e na última página está escrito, está desenhado a cena do crime. A cama, o corpo dilacerado, as 2 mulheres em forma de coração, com olhares bem macabros, assim como o dela também. Vendo toda aquela situação, perguntei para ela se tinha parente, ela disse que não. Cheguei até a mãe confirmou também que não teria. Então, a situação seria abrigo. Então, vamos levar para o abrigo, Central de Vagas. No trajeto, eu fui conversando com o motorista. Nossa, que situação, que caso é esse, que fim de mundo. Ela vira para nós e fala, eu preciso falar com vocês. Não quero que vocês falem só vocês dois, não, eu quero falar. Ele merecia, ele era mau, a gente não queria ele com a gente. Aí eu falei, não, meu bem, não precisa falar não. Você vai estar com um psicólogo daqui a pouquinho, você vai conversar, a gente não está preparado para isso. Mas ela, todo o tempo, nesse trajeto de 15 minutos, ela repetiu 3 vezes, que a criança merecia. Aí eu perguntei para ela, você estuda? Ele estuda. Ela, não, a gente não estuda. Quanto tempo você está em Samambaia? 2 meses. Morava onde? A gente fugiu do Acre. A gente já morou em vários estados. Falei, já morou em Samambaia em outro lugar? Ela, sim, Samambaia Sul. E outro lugar em Brasília, Ceilândia. E vocês não estudaram? Não, a minha mãe não permite. A gente não pode estudar. Então, chegando na Central de Vagas, passei um pouco do relato, fiz o pedido de acolhimento emergencial
E devido ao relato dela, eu decidi voltar até a delegacia. Neste momento, falei um pouco com a delegada das observações que eu fiz. Ela estava de camisola e sem calcinha. Não perguntei para ela o motivo, mas pedi para falar novamente com a mãe. Aí perguntei para ela, questionei o porquê da criança estar sem calcinha. Porque no susto que levou, a primeira atitude de uma criança ou adolescente é se prevenir dessa forma. E ela falou que a criança não usava calcinha. Aí eu falei, como assim? Ela disse, se ela usa alguma roupa apertada na parte da barriga, ela vomita. Eu falei, vomita? Ela sim. Eu falei, e o menino usava cueca? Ela, não, nenhum dos dois, nem calcinha nem cueca. Então eu perguntei, eles se tocavam? Ela baixou a cabeça e confirmou. Eu falei, tinha abuso? Se tocavam nas partes íntimas? Ela, sim, a gente permitia que eles se tocassem. Aí ela falou, mas não tinha problema não, ele era autista. Ele tinha a parte sexual muito aguçada desde o início, mas não tinha problema não. Ele não tinha mais o pênis. E aí ela relatou o que o delegado já passou aqui. Então, eu resolvi ir até a casa, porque a quadra que eles moravam é bem conhecida. O conselho tem bastante atendimento ali naquela quadra, uma quadra bastante vulnerável, abandonada, na verdade, pelo Estado. Então, eu decidi ir até a casa, fiz um vídeo de quase 7 minutos, onde eu pude confirmar que realmente não tinha cueca nem calcinhas, não para aquelas idades, e o abandono, a situação de escravidão, de maus tratos, inclusive não tinha botijão de gás. Então, eu conversei com alguns vizinhos, os vizinhos confirmaram de não conhecer o Juan, que tinha visto a menina uma vez só levando lixo, mas de forma bem escondida. E que a Rosana, às vezes, saía e pedia comida de porta em porta. Relatava que tinha uma criança doente. Né? E outro relato foi que um pastor estava atrás dela, porque ela tinha pedido um valor de R$400 para o pastor, por uma criança que estava doente. Mas quando o pastor pediu para ir até a criança, orar, ajudar de outra forma, ela não permitiu. Mas mesmo assim o pastor tinha dado dinheiro. Bom, eu decidi então voltar até a delegacia, porque encontrei um monte de cápsulas de remédios no quarto. E também um tanto de material de salão, vários materiais de salão. Cheguei e relatei para o delegado e a gente teve o medo da criança ter sido dopada e a situação do abuso. Então a gente pediu um exame de IML. Ela fez exame toxicológico, lesão corporal, de abuso, criminoso, né? Fez os outros exames, se for necessário. Até porque ela estava com o pé muito rachado e sangrando. Bem enrugado, né? Rachado e sangrando. Né? E aí isso tudo foi... A gente voltou ao abrigo, pegamos a menina e levamos a fazer exame. Nesse trajeto do abrigo à IML, ela foi fazendo outros relatos, né? Do sofrimento da criança. Né? Então, a gente confirmou a situação de maus tratos. Ele apanhava dela e ela falou da cicatriz, que realmente tinha feito a cicatriz, uma cicatriz na bochecha, outra na testa. Né? E ela falou que há 2 semanas ouvia a mãe dizer que ia desfazer do menino, que ele ia sumir da vida deles. Entendeu? Então, mais uma situação de psicológica que a menina passou. E aí a gente entende a situação de agitação dela, de se beliscar, de se tocar, não sei, acho que para acordar, para ver que aquilo tinha acontecido. E aí quando eu falei para ela, olha, já que você não tem parente no Distrito Federal, você está no abrigo provisório, nós vamos ter que achar um parente seu. Ela começou a chorar. Aí eu perguntei o porquê, ela disse que tinha o pai, mas não queria ficar com o pai. Ela detestava o pai. Aí eu falei, mas e o desenho? Que esse pai que está aqui que você ama? A minha tia Rosana. Porque ela passou. Mas entraram em contato com o pai. No dia seguinte o pai chega.
Eu levei até a delegacia, pedi para fazer algumas buscas, mas o sistema não ajudou. E aí decidimos levar o pai até a criança. Entrei em contato com o pessoal do abrigo, falei que estava com o pai estava com a mãe dele, a avó da criança, que a gente precisava fazer esse encontro, que o pai tinha guarda e viria buscar a criança. O abrigo concordou. E aí, já conversando com a criança, eles me ligam nesse trajeto e falam: a menina não quer o pai. Ela não quer, ela fala que ele é presidiário e que ele batia muito na mãe. Ela não quer de forma alguma. Eu falei: nós vamos chegar até aí e conversar com ela. Nós ficamos conversando com ela por 2 horas. Até ela disse: não, eu vou ver ele, mas você vai ter que ficar junto. Então ela me colocou no meio entre ele e o pai. Quando o pai adentra a sala, ela abaixa a cabeça. As 2 horas que o pai ficou falando com ela, entre 1h30 e 2 horas, ela não olhou para o pai. Aí o pai teve uma estratégia de mostrar a foto dela no celular. E aí ela foi vendo aquela foto, ele mostrou um cavalo, algumas coisas. E ela foi lembrando: ah, então você existia? Foi isso que ela falou. Quando pedi para dar um abraço nele, ela não aceitou. Pedi para tocar, ela não aceitou. Aí eu fiz uma brincadeira com ele na mão, foi aí que ela conseguiu dar 2 ou 3 palavrinhas com ele. E aí ele, muito emocionado, a gente pede para ele sair da sala e fomos conversar um pouco mais com ela. Que precisava conversar com o pai, estar com o pai, que o pai ia levar, ela não aceitou de forma alguma. Ela falou: se for para ver ele, eu quero ver 3 vezes na semana só. E aí na hora a gente respeitou. Tudo bem, não tem problema, 3 vezes na semana. E quando a gente sai dessa sala, vai para fora do abrigo, ela encontra a prima do pai e a avó. Ela chega, corre e abraça a avó, beija e fala: eu quero ir com você, eu quero ir com você. Você vem me buscar? Vim buscar você vai morar com a gente. Aí, mas o pai vai estar junto? Vai. Então eu não quero. Então eu não quero voltar com você. E aí a gente percebeu que não ia ser fácil. Então a gente volta com o pai, explica para ele a situação da alienação parental e que não seria possível ele levar aquela menina não naquele dia, naquele momento, que ia ter todo um trabalho para ver a situação do fortalecimento de vínculo. Ou então trazer a infância dessa menina, né, com vídeos, com filmagem, fotos de casamento, a mãe grávida, ela pequena, no colo desse pai, mostrar o pai que ele foi nos 4 anos de vida dela. E ele concordou e marcamos a partir de segunda para ter essas visitas, esses encontros, ele trazer essas lembranças. Então, na segunda-feira, não foi possível, porque o delegado ouviu o pai e a menina estava tendo uma escuta especializada. Ele sofreu bastante, chorou, mas conseguimos convencer ele de que no dia seguinte isso ia acontecer. Então, nós fizemos uma parceria junto com o Conselho Tutelar de Sobradinho 1 e 2, a administração, porque, gente, pessoal, muito pesado, cuidar né? de criança e adolescente hoje está muito complicado. Tá? Você tem que se virar em 1000 para sensibilizar os órgãos, as entidades, vídeos, do que é necessário para cuidar de criança e adolescente. Tá, então, vocês, um conselheiro deu um apoio para a gente 1, 2 dias, e no outro dia foi o conselheiro César Sobradinho, e nos dias seguintes foi a conselheira Anice de Sobradinho 2. Gente, mas para conseguir sensibilizar